Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós estaremos falando de um tema muito importante, a Semana Santa, e quais as práticas que nós consideramos equivocadas no período da Semana Santa. O que é a Semana Santa? A Semana Santa é uma tradição católica cristã que comemora basicamente três coisas: a paixão de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Se inicia no domingo de Ramos, relembrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Segue pelo martírio, a morte e, consequentemente, a ressurreição no domingo de Páscoa. Antes de adentrarmos um pouquinho no tema, primeiramente eu quero agradecer a você que já é inscrito no canal, está sempre recebendo os nossos conteúdos. Você que ainda não é inscrito no canal, está chegando agora, eu te convido, se inscreva no canal. E se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu famoso joinha, o seu like, o seu curtir, o seu gostei e compartilhar em suas redes sociais com os seus amigos e com os seus familiares. Deixa aqui também os seus comentários. Se você interagir conosco, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para você, e assim que nós postarmos um novo conteúdo, você vai estar recebendo os nossos vídeos de primeira mão. E não esqueça também de ativar o sininho para que você possa receber as notificações. Vamos então para o texto. Mateus capítulo de número 20, versículo 17 ao 19. Subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e os escribas, e os condená-los-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscite. Esse texto mostra a disposição de Cristo de ir para Jerusalém, passar pelo seu martírio, pelo seu sofrimento, sua crucificação e posteriormente a sua ressurreição. Mas o primeiro grande equívoco que nós observamos aqui é porque não há na Bíblia nenhum registro específico falando sobre Semana Santa e nem tampouco falando sobre Sexta-feira da Paixão. Nós temos os fatos, o acontecimento, nós temos toda a trajetória de quando Jesus entra em Jerusalém, de quando Jesus é preso, ele é martirizado, crucificado, morto e depois ele ressuscita e é assunto aos céus. O único registro que nós temos em relação a todo esse processo da Semana Santa, que a Bíblia deixa evidente, é a Páscoa. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós temos registros bíblicos que falam sobre a Páscoa. Já inicia por aí. É algo que nós podemos considerar antibíblico, é apenas fruto da imaginação do homem. É uma doutrina humana e não é uma doutrina bíblica propriamente dita. Outra prática que nós consideramos equivocada e errada nesse período do ano, conhecido como Semana Santa, é a Quaresma. E o que é a Quaresma? A Quaresma é um período de 40 dias que antecede a Semana Santa propriamente dita. E na disciplina católica, todos os fiéis, cada qual ao seu modo, têm a obrigação de fazer penitência. Os fiéis deverão seguir o preceito da Igreja Católica, o que diz respeito ao jejum da quarta-feira de cinza e o jejum na sexta-feira da paixão. É um período em que eles vão refletir sobre os seus pecados, as suas práticas durante o ano, e uma vez detectados os seus erros, seu pecado, sua falha, eles vão agora pagar os pecados de alguma forma, praticando obras, ajudando o próximo e pagando penitência. Isso foge totalmente ao conceito bíblico, também é antibíblico, porque quando você faz isso, quer receber o perdão através de uma penitência, você anula o sacrifício de Cristo. Porque se fosse assim, não precisava Cristo ter morrido na cruz. Bastava a gente fazer boas obras e ter boas ações e os nossos pecados seriam perdoados. Isso aqui é um equívoco muito grande. É uma heresia achar que praticando boa obra tem perdão. Porque a nossa vida em relação ao nosso próximo, ela tem que ser durante o ano todo, todo o tempo. Nós precisamos preservar essa comunhão uns com os outros, essa boa conduta. Não é apenas passar o ano todinho pecando e errando e quando for antes da Semana Santa, 40 dias antes, começar a pagar os pecados, começar a refletir, começar
detectar o erro e tentar ficar purificado através de obras sociais, através de práticas ou através de penitência. Isso, irmão, tira a essência do sacrifício verdadeiro de Cristo na cruz do Calvário. Observe comigo o que diz o Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 2, versículo 36 a seguir. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Observe que nós temos um exemplo clássico da profetisa Ana, um exemplo de devoção verdadeira e sincera. Não era algo aparente, não era algo superficial, não. Era algo verdadeiro, sincero, dando testemunho de Deus todos os dias. Vivia no templo, orando, jejuando, buscando ao Senhor. Desde o dia em que ficou viúva, não foi leviana, mas se conservou santa e irrepreensível na presença de Deus, dando-nos o exemplo de uma verdadeira devoção a Deus diária. Não é apenas em um determinado período do ano, não, irmão. Servir a Deus com sinceridade é todos os dias. Nós precisamos estar na presença do Senhor, adorando a Ele na beleza de sua santidade. Não foi diferente com a igreja primitiva, não. Se você observar o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, observe a partir do versículo 42, olha como diz o texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e perseveravam unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com júbilo de alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Observe que a nossa vida de devoção a Deus, ela é uma vida diária e não apenas em um determinado período do ano. Outra prática que nós consideramos equivocada nesse período do ano, conhecido como Semana Santa, é a abstinência de carnes. Isso acontece porque a tradição católica sugere que todos os católicos durante esse período jejuem toda sexta-feira. Mas o mais comum entre eles é o jejum na sexta-feira santa. Isso acontece em respeito ao derramamento do sangue de Cristo. Mas o que nós observamos que é outro equívoco. A Bíblia, ela diz que participar da carne de Cristo e do sangue de Cristo é sinônimo de comunhão. Isso é claro na Bíblia. Os elementos que representam o corpo de Cristo rasgado por nós é o pão. E o que representa o sangue de Cristo derramado no Calvário para perdoar nossos pecados é o vinho. Nós temos essa simbologia do batismo. Então a própria Bíblia diz que aquele que não participar da minha carne, aquele que não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Eu te convido a abrir a Bíblia, mais uma vez no Evangelho segundo João. Veja aí o capítulo de número 6, a partir do versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. A própria carne de Cristo simboliza o pão. E aquele que não participa do pão não tem parte com ele. Vamos ver a sequência do texto. Disseram, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode dar esse a sua carne a comer? Eles se admiraram. Jesus, pois, lhe disse, na verdade, vos digo que se não comer a carne do Filho do Homem, nem beber o seu sangue, não tereis vida em si mesmo. Olha só o que diz o 54. Quem come minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Observe, irmão, que o símbolo maior da comunhão é o corpo. Não há pecado nenhum em comer carne nesse período. É o símbolo da comunhão da igreja com Cristo. Quem não comer da minha carne
nem beber do meu sangue, não tem parte comigo. Outra coisa que nós podemos observar em relação a isso é o que contamina o homem, não é o que entra, mas é o que sai. Mateus capítulo de número 15, vamos ver o que diz aqui a partir do versículo de número 11. Veja o que diz o versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, a morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. O mau pensamento é que contamina o homem. A vida pregressa, uma vida totalmente entregue ao pecado, às obras da carne, da inveja, o homicídio, a glutonaria, a inimizade, a porfia, dissensão, iras, peleja, contenda, facções, heresia, bruxaria, feitiçaria, adultério, impureza. Tudo isso aqui contamina o homem, irmão. Meus queridos, o que contamina o homem não é o alimento. Não estou me referindo aqui aos vícios. Eu falo de algo que serve para alimentar o corpo. Isso não contamina o homem. Não contamina. Comer carne nesse período do ano não contamina. Pode até fazer mal para a saúde, certos tipos de carne. Mas isso não quer dizer que eu estou ferindo a minha conduta espiritual com Deus. Isso não quer dizer que eu esteja comprometendo a minha comunhão com Deus, comprometendo a minha vida espiritual com Deus. Porque o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. É os maus pensamentos. Ainda falando nesse ponto, podemos observar uma coisa. O sacrifício de Cristo nos libertou dos rudimentos do mundo, das tradições humanas, das tradições dos nossos pais. Não toque, não prove, não manuseie, não coma isso, não coma aquilo, porque você está pecando. Você pode comprometer a tua salvação. Meu irmão, observe como diz o texto. Colossenses capítulo de número 2, versículo 16. Porquanto ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras. O 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo aos rudimentos do mundo, porque vos carregais ainda de ordenança como se vivesse no mundo, tais como não toques, não prove, não manuseie, as quais coisas todos perecem pelo uso segundo o preceito de doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a perversão da carne. O sacrifício de Cristo na cruz, meu irmão, nos libertou de todo tipo de tradição humana que contradiz a própria palavra, porque isso também tira a essência verdadeira e o verdadeiro propósito do sacrifício de Cristo. Ele morreu por todos. O maior sacrifício foi o de Cristo. Sacrifício humano não resolve nada, porque ele já realizou o maior sacrifício na cruz por nós. Não tem mais negócio de sacrifício humano, não. Entendeu? Então o negócio agora é Jesus, o negócio agora é Cristo. Acaba com essa besteira de negócio de penitência, de negócio de abstinência, de negócio de vou fazer uma obrinha ali, porque eu vou ficar mais santo. Isso aí, irmão, é balela, é conversa furada. O negócio é olhar para Jesus, entender que Ele é que é o libertador, o salvador, é servir a Deus com sinceridade e amor e fazer boas obras, não para se salvar, mas porque já é salvo, tá bom? Então o negócio funciona assim. Outra coisa que nós podemos observar aqui, para concluir, um erro que nós julgamos até pior do que os primeiros, é o fato de que, na época da Páscoa, que é aquilo que a Bíblia registra realmente, tanto no Antigo como no Novo Testamento, se comemora baseado no que o mundo oferece. O que o mundo oferece aí, a Páscoa mundana, ela é feita com ovo de chocolate. E o principal símbolo da Páscoa é um coelho. Já imaginou, irmão? Olha a Páscoa que o mundo oferece. O principal símbolo dela é um coelho. Ainda tem mais um negócio. O ovo do coelho é de chocolate. Além de coelho não pôr ovo, porque ele é mamífero, né, ainda vem de chocolate. Isso aí é apenas mercantilismo, irmão. Isso aí é uma das piores heresias que tem. Talvez não entraria nem em questão aqui, porque a lógica foge à lógica. O principal símbolo da Páscoa é a ressurreição de Cristo no domingo, em que você acredita que ele ressuscitou. Então, o que é que o mundo oferece? Oferece ovo
e o símbolo principal é o coelho. Parece que foi o coelho que morreu na cruz por eles. O Jesus deles foi um coelho que morreu na cruz empendurado e botou um ovo de chocolate para eles comer. Já imaginou uma coisa dessa, irmão? Então, como que eu vou honrar Cristo no dia que eu acredito que ele ressuscitou com o ovo de Páscoa e tendo como símbolo principal um coelho? Não tem condição, porque o foco principal é Cristo e a obra principal é a ressurreição de Jesus. Observe que Cristo diz assim, em João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Então o símbolo principal é a ressurreição. Qual é o significado da palavra Páscoa? Em termos geral, a palavra Páscoa na Bíblia significa livramento, proteção e salvação. No hebraico, a raiz da palavra original significa passar por cima. Era um momento em que o anjo devorador ia passar e passaria por cima das casas dos israelitas e não tocaria naquela família, não haveria morte. Observe comigo o que diz o texto em Êxodo, capítulo de número 12 e o versículo de número 13. Olha só. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu irei e ferirei o Egito. Significa passar por cima, é o livramento. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, nós observamos esse termo como sendo ele um termo de livramento. Se você observar Isaías 31 e 5, olha como diz o texto. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. Ele a amparará e livrará, e passando a salvará. Veja que aqui fala de livramento e de salvação. Se você observar o que diz Hebreus 11, 28, nós temos também mais uma definição que é interessante a gente observar. Olha só, Hebreus 11 e 28, como diz o texto. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Qual é o símbolo da Páscoa baseado na Bíblia? Tanto no Antigo como no Novo Testamento? Livramento, passar por cima, libertação e salvação. Olha como diz o versículo. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. O maior símbolo da Páscoa é o livramento, a libertação do povo de Israel no Antigo Testamento da escravidão de Faraó. No Novo Testamento, a vitória da igreja, a grande essência, a esperança da ressurreição. Não se comemora Páscoa do Senhor com ovo de chocolate e tendo o coelho como personagem principal, não. Isso aí é outra heresia grande, é outro desrespeito, é outra desonra à morte de Cristo. E para poder resumir essa palavra de hoje, podemos dizer aqui que nós aprendemos no mínimo 4 coisas. Primeiro, a Semana Santa é antibíblico, não tem esse registro na Bíblia, Semana Santa e nem Sexta-feira da Paixão de forma específica. Segundo, a nossa quaresma é todos os dias, não é apenas no final da Semana Santa, não. Vida santa, irrepreensível diante de Deus e diante dos homens, é todos os dias. Terceiro, comer carne nesse período não consiste em pecado. Pelo contrário, a carne aponta para o sacrifício de Cristo, para o corpo de Cristo, que é o símbolo da comunhão com a igreja, assim como também o seu sangue derramado na cruz por nós. Quarto, o principal personagem da Páscoa se chama Jesus de Nazaré, aquele que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e intercede por nós. Não tem nada a ver com coelho e nem com ovo. Então tá aí, meu querido, se você foi edificado com essa palavra, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu gostei e compartilhar em suas redes sociais com os seus amigos, com os seus familiares. Deixe também aqui os seus comentários. E se você não é inscrito ainda, mais uma vez eu te convido, se inscreva no canal, você vai estar nos estimulando a continuar com essa obra. Que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe e até um próximo vídeo, se Deus nos permitir.